artesanato aqui, é só assim, você falar que você está em Pernambuco e você está na terra da Fenearte, você encontrar um apartamento que não tenha artesanato. Trouxe a cozinha para dentro da sala. Eu amei. A mesma sensação que eu tenho de ser abraçada pela casa, eu quero também que meus amigos, minha família, quando venham, também se sintam assim. Uma das áreas de serviço mais lindas que você já viu nesse canal. Vamos entrar, olha que graça, tem bolinho, iluminação que seguiu completamente o desenho do banheiro. Olha essa ideia de cores aqui, ó, e o azul do mar aqui. E aí cada vez que você vai ao banheiro, você passa por uma cortina de jiboia. Exatamente. Esse apartamento, se você, depois que a gente for entrando aqui, a gente vai ver que ele tem uma planta meio maluca, assim. Hoje nós vamos para o Recife, em Pernambuco, conhecer o apartamento lindo da arquiteta Manuela Pires. Oiê, tudo bem? Hoje eu estou em Recife, em plena praia de Boa Viagem, e a gente vai conhecer hoje o apartamento da Manu e da sua família. Olha que legal, hein? Nesse clima aqui pernambucano maravilhoso. Mas antes da gente subir e conhecer esse apartamento lindo e essas histórias, eu quero convidar você para se inscrever no canal. Aí você se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações e também você pode se tornar membro do canal. Assim você apoia o canal e também recebe vídeos exclusivos de conversas que eu tenho aqui com as pessoas e vai para a nossa playlist exclusiva de membros. Que tal? Vamos? Então agora eu vou virar essa câmera e a gente vai entrar num novo universo no apartamento da Manu e da família dela. Vamos? Olha a entrada do prédio, gente, que interessante. Tem uma cara bem... né, de quem mora perto da praia, assim, porque realmente a praia é aqui na frente. Rapidinho a gente chega ali na praia. Sempre tem vasos de barro, olha aqui, é uma coisa bem pernambucana. E a gente vai subir aqui e chegamos lá junto, já já. Eu já entrei completamente no clima aqui de Recife, olha, comprei essa bolsa linda na Fenearte, olha. Toda feita artesanalmente, tem até uma laúça aqui, ó, que é o símbolo dele. Aqui é gostoso demais, gente, quando a gente entra nesse clima artesanal que eu sempre chamo vocês, que é maravilhoso, né? Chegamos aqui, tarananã. Olha que porta linda! Uau! As duas, olha. Eu adoro quando tem, porque você tem uma iluminação e ao mesmo tempo tem a privacidade do outro lado, né? Que você não vê nada lá. E olha essa instalação artística. Aqui em Pernambuco, todo mundo é muito ligado em artesanato, então eu gosto muito de falar disso para vocês, que eu me inspiro muito. E é aqui, ó. Olha que puxador lindo. Manu! Vamos ver aqui, olha, se ela chega. Olha ela chegando. Oiê, tudo bem? Que linda! Você tá aqui, obrigado. Muito bom ver você também. Gente, olha esse apartamento que a gente vai ver e daqui você fica vendo o mar. Daqui a pouco eu chego ali para vocês verem. Que isso, Manu? Que legal! Tem um fliperama, tem jogos, tem tudo aqui nessa casa. Nossa, dá licença, casa. Pode entrar, fica à vontade. Gente, olha quantas coisas nós vamos perguntar nessa casa. Que delícia! Bom, artesanato aqui, é só assim, você falar que você está em Pernambuco e você está na terra da Fenearte, você encontrar um apartamento que não tenha artesanato, vocês viram que eu até fiquei meio mudo agora? Que apartamento maravilhoso, Manu. Quanto tempo faz que vocês moram aqui? Tem 1 ano e meio, mais ou menos. Que delícia. Quem é a família? Você, seu marido? Sou eu, meu marido e meu filho. Que delícia. Um filho de 8 anos. A gente morava num outro apartamento aqui perto, mas aí começou, diante da rotina da família, vamos vir mais para perto da escola, do trabalho, e aí começamos a procurar. E aí foi aquela saga, a gente viu todos os apartamentos do mundo, mas quando a gente entrou nesse, a gente se apaixonou por esse piso. E aí foi o que... Assim, tudo começou aqui no piso. Eu jurava que você tinha se apaixonado pela vista que a gente tem ali já de cara ali, ó. Mas não, ela é das nossas, ela apaixona por piso de taco. Mas olha essa vista, que linda! Manu, que gostoso! é muito bacana. E não é só a questão da vista, né? Porque a proximidade faz com que a gente frequente muito, que faça com que a casa ela
traga também essa qualidade de vida, esse novo estilo, essas, enfim, ações assim que a gente curte muito, sabe? E ele é todo aberto, que eu tô vendo que lá atrás também tem outra janela. Mas vamos começar devagar e vamos começar pelo começo. E quem fez a reforma desse apartamento? Quem fez a reforma, quem fez o projeto fui eu. Eu sou arquiteta também. Legal. E aí esse prédio, na verdade, esse apartamento, tem um outro ponto que também fez com que a gente se encantasse. Ele é de um arquiteto pernambucano da arquitetura tradicional pernambucana moderna, super conhecido, que é a Cássio Gil Borsoi. E aí é um prédio desses que a gente estuda na faculdade. Então, quando a gente, enfim, não são pouquíssimos os prédios em Recife de tijolinho aparente, que tem uma volumetria mais diferente, assim, uma planta super inusitada. É super diferente, você vê que ele é todo recortado. Então, assim, a gente pegou o apartamento, fez algumas intervenções pontuais, né, para deixar com a nossa cara, com o nosso estilo de vida, enfim, do jeito que a gente gosta, mas preservou muita coisa do que já tinha aqui. Sim, e como que é arquiteta fazendo o próprio projeto? É mais exigente? É muito difícil. Acho que a pior coisa que tem é você fazer o seu próprio projeto. Porque depois você passa o resto da vida fazendo aquela análise. Será que isso aqui devia ter sido feito dessa forma? Será que eu podia fazer diferente tal coisa? O seu Instagram? O meu Instagram é Manuela Pires. E tá aqui, gente, na tela para vocês seguirem e mandar chuva de amor já, que a gente já apaixonou aqui direto. Me conta aqui, olha, da entrada da casa. Você já falou que a grande paixão foi o piso e ele já era assim, tipo, a cozinha já era aberta, integrada? Não, a cozinha não era aberta. Assim, acho que foi a principal mudança que a gente fez nesse apartamento, foi a reforma aqui da cozinha, área de serviço e essa integração com a sala de jantar. Uma das razões, assim, vamos dizer assim, uma das condições do meu marido da gente vir para cá, ele disse, eu quero uma churrasqueira. Tem que ter uma churrasqueira, um espaço que seja integrado para a gente receber os amigos e tal. Nossa, e a churrasqueira é integradíssima, né? Isso. A gente já vai chegar aí, tá, churrasqueira? Já vou chegar aí, nós vamos falar sobre isso. Agora, assim, como é que você completou o piso, então? Não, essa área, essa sala de jantar, ela ia até essa parede de fundo. Então, o que a gente completou foi um trecho para lá. E depois a gente tem uma aqui era transição. sala de jantar Isso. e que daí você deu essa cara também de que complementar exato, da cozinha. que era uma sala de jantar muito grande para a nossa necessidade. Então, o que é que a gente fez? A gente trouxe a cozinha para dentro da sala. Eu amei. Muito bacana, que daí você tinha todo o piso original. Agora, quem tem um olho bom que faz curva que nem eu, vocês já repararam esse rodapé que faz curva? É original, isso daí é original. Isso aqui é bem coisa de prédio icônico mesmo, de arquitetura, né? Exato. A gente não acha que não consegue nem essa mão de obra, mas hoje em dia... Não tem mais assim. jeito. Me conta aqui dessa entrada. A gente está em Pernambuco, a gente está na terra da maior feira de artes e artesanatos da América Latina, que é a FENEARTE, e a gente entra nas casas e a gente vê muito o artesanato presente na vida cotidiana de vocês aqui. É um orgulho que eu tenho que eu não sei nem te explicar. Me conta aqui como você montou essa entrada. Eu acredito muito, né, que a arquitetura ela precisa contar a história das pessoas que moram ali, né? Então eu acho que a arte popular ela traduz perfeitamente um pouco da história e, sobretudo, né, a gente aqui no Nordeste se percebe, se encontra muito nos traços, no barro, na madeira, nos elementos. Então, cada objeto foi de uma época, foi de uma fase das nossas vidas, né? E cada item desse carrega ali, enfim, uma série de emoções, de sensações. Eu acho que isso aqui, no fim das contas, torna a casa um ambiente aconchegante, acolhedor, para a gente se sentir bem, sabe? E é verdade, gente. Eu sempre gosto muito de falar do artesanato, porque é o artesanato e a arte popular brasileira e essas pessoas, elas trazem pra gente, elas nos lembram de algo muito importante, pra gente não ficar só imerso, hipnotizado na tecnologia, mas voltar de novo ao toque, à terra, ao barro, à madeira, as coisas que trazem pra gente sensações maravilhosas. Então, sempre tenha artes manuais, artesanatos, arte popular, tudo isso, descubra essas pessoas e tenha sempre nas suas casas, tá? Vamos continuar daqui. Aí, eu tô vendo que essa plantinha, ela já começou a fazer algo que você tá planejando. Nossa, essa plantinha, ela na verdade, ela já vem de mudanças, ela já vem de outras casas. E aí, na minha casa anterior, ela tinha tomado a parede inteira. Mas aí, nesse processo de mudança, ela sente um pouco, mas ela tá encontrando seu caminho
novamente. Ela Mas vai amar. essa parede aí é dela para ela se apoderar e abraçar essas artes todas. Que linda. E eu adorei também que essa prateleirinha já vem com boizinho ou são duas coisas diferentes? Não, já vem. A peça vem já é com assim. ele. Que ótimo. Vem, e esse sofazão aqui é convidativo e também você colocou um tapete que tem uma forma mais orgânica, que me lembrou muito a mesa. Qual é a relação das duas histórias, a coincidência? Não, coincidências não acontecem tanto assim na arquitetura, né? Às vezes sim. Mas esse apartamento, se você, depois que a gente for entrando aqui, a gente vai ver que ele tem uma planta meio maluca, assim, tipo, segue uma parte meio inclinada para lá e tal. Sim. Então, para a gente abraçar essa não ortogonalidade e aí fazer com que esses elementos se conversem, eu acho que assim, o partido do projeto veio disso, sabe? E aí essas formas orgânicas também, de alguma forma, tiram um pouco da dureza, sim, sabe? Assim, a dureza que, de alguma forma, na vida ela já existe demais. Então, vamos trazer um pouco de curva, de sinuosidade para dentro, então, sabe? essas paredes curvas aqui já são originais do com esse prédio, encabeçamento, né? Redondo, vamos dizer assim, já você são sabe assim. Que você como arquiteta, vou deixar essa bolsa aqui, tá? Tá bom. Você como arquiteta, eu tenho essa pergunta, por que às vezes eu fico me perguntando, gente, era tão simples você pensar isso, por que as pessoas param de pensar isso? Não parem, né? Acho que é pela velocidade da execução, sim, pela facilidade, enfim, de obra, mas é isso, quando você arredonda isso, é um simples gesto técnico, né, mas que tira ali as arestas, tira essa coisa dura e seca, né, então acho que a gente tem que fazer o exercício de tentar batalhar por esses elementos ainda. Exatamente, olha que lindo esse cantinho, olha. Olha lá seu filho, gente, que graça. O seu apartamento acolhe, sabia? A gente chega aqui e já se sente até abraçado por ele, sabia? Como que é a sua sensação toda vez que você entra em casa? Nossa, a gente tem, enfim, sido realmente muito, muito feliz aqui, sabe? Eu acho que a casa é isso, tem que ser um canto de paz, de você gostar, querer, assim, você querer estar e gostar de receber gente, é isso, a mesma sensação que eu tenho de ser abraçada pela casa, eu quero também que meus amigos, minha família, quando venham, também se sintam assim. Você que está em casa aí assistindo agora, você está se sentindo abraçada? Tá? Porque a gente está aqui, olha. Inclusive, eu estou reparando aqui, pessoalmente mesmo, a forma como você distribui as obras pela casa. É uma inspiração da gente entender como utilizar o artesanato de diferentes maneiras, né? Olha aqui, me conta dessas obras. E aí eu acho muito bacana a gente justamente conseguir fazer essa mescla, né, do que é artesanato, essa arte popular, com peças mais contemporâneas. Então, enfim, tenho aqui elementos... Isso é o ideal, né? Exatamente. Então, tem elementos assim, de barro de Tracunhaém, com elementos de viagens, de artistas... enfim, tradicionais, o Lego, contemporâneos, o Lego, exatamente. Então, tudo junto. E eu acho que é isso que faz com que a gente tenha uma casa bem brasileira, né? Com identidade, com força, né? Exato, a gente fugir do massificado, né? Daquela coisa repetida e que cada elemento ali, enfim, tem a sua história, tem a sua própria identidade. E essa poltrona é uma delícia, né? Tipo, vocês devem ficar muito nela, muito, né? Muito. Hoje a minha rotina, assim, meu ritual matinal. Eu acordo, venho pra cá, ainda fico um tempo pegando um solzinho da manhã. E é difícil levantar depois. É mesmo? Que demais. Bom, e aí a gente está falando aqui da Praia de Boa Viagem, não é isso? Exatamente. Que tem esse mar azul lindo, esse vento, essa energia que conecta. E aí você traz essa energia para dentro de casa, né? Exatamente. A gente tem janelas aqui muito amplas, né, que trazem essa luz e também a brisa do mar, o som. Eu acho que o som do mar, assim, sobretudo quando vai ficando mais tarde, que a cidade já dá uma acalmada, aquele barulhinho da onda do mar, nossa, ai, que delícia. Fantástico. Nossa, eu consegui sentir você contando, sabe? E olha a porta também, é escultural, né? Belíssima, assim, esse vidro... Eita, esqueci o nome agora. O martelado, não, o martelado é o do banheiro. Porque ele é todo quadriculadinho. Esse vidro assim, quadriculadinho, né? Ele já era assim, a gente fez esse puxador. Vocês fizeram, isso. Tá. E aí veio com essa cor da parede, né, virando e abraçando ali a porta também. E agora, a gente vai entrar já para a cozinha ou vamos lá para dentro? Você que sabe, vamos na cozinha? Vamos na cozinha? Essa mesa você desenhou?
Desenhei, sim. Desenhei a base, foram uns parceiros amigos assim nossos que fizeram e o tampo também. E aí esse tampo tem um fato curioso, assim, porque a gente não queria içar nada aqui. E o elevador é pequeno, porque como é um prédio antigo, então a gente precisou subdividir o tampo, né, em duas partes, fazer ele bipartido. Então eu fiz esse traçado. Já fez um desenho proposital. Exatamente, um desenho proposital. Como você é inteligente. Gente, adorei. São os truques da arquitetura. Manu, já adorei você, que ótimo. Olha isso, em vez de você fazer um corte reto, já que vai ter que cortar, faça algo bonito que vire escultural. Olha que aprendizado massa. Tá vendo? Eu já volto aqui, tá, Fliperama? Eu já volto aqui, Fliperama. Aí entramos aqui com mais artes aqui. Olha que graça esse. Esse é um bordado de Ayla Guadalupe, é um artista daqui também, que faz essa pintura com tramas, né, com linhas, exatamente. Muito bonito. E a cor, essa cor terracota, né, que você escolheu para casa, que eu tô vendo que você também está toda Vim na terracota. paleta. E tem aqui, olha que é vazado aqui. Vamos entrar, olha que graça, tem bolinho de rolo. Para receber bem, né? Ah, que amor! Olha aí, gente, vocês também não estão se sentindo bem recebidos aqui na casa da Manu? Que graça! Esse é o nosso tradicional bolo de noiva, né? Ai, Que vou além do desmaiar. bolo de rolo, que é super já, enfim, patrimônio pernambucano, assim, o bolo de noiva também é algo que Que é maravilhoso, né? é Com maravilhoso, ameixa, né? exatamente, com maravilhoso. frutas. Olha aqui, gente, o bolo de rolo, o bolo de noiva que vocês têm que conhecer. Isso aqui é um biscoitinho do Convento das Freiras, que também é, assim, amor. fantástico. Pernambuco é um poço de coisas maravilhosas, né? Olha aqui, esse é o leão de nuca, que é lindo. E aqui embaixo a gente tem então a cozinha toda integrada. Realmente ela é toda, você vê que ela vai fazendo um movimento, né? Ela não é reta completa, né? Exato. A planta desse apartamento é bem engraçado. Você vê a planta mesmo, assim, sabe? E aqui então já era taco tudo, é isso? O taco, ele vinha mais ou menos até o alimento desse pilar aqui. E aí como é que você encontrou esse taco? Menino, quando eu estava aqui nessa obra, assim, eu já estava dando por perdido que não iria ter esse taco. Um vizinho começou a fazer uma reforma e dentro desse movimento do pessoal da porcelanatização dos apartamentos, ele tirou todo o taco e ia jogar fora. Eu disse, epa, eu quero esse saco Você de não precisa taco. nem chamar a canção Exatamente. pra ele, né? Aqui que ela falou que colocou a churrasqueira e esses elementos aqui, esse cobogó, ficou maravilhoso. O que ela traz? A área de serviço? Área de serviço. Ou seja, até a área de serviço é toda aberta, né? E esse balcão, ele é um desenho muito lindo também. Aqui para subir essa pedra também você teve que fazer Ele também algum foi, truque, né? ele tem seus cortes aqui, a gente depois pode ver, mas esse balcão ele atende cozinha, gourmet, vamos dizer assim, e serviço, né? Ele é um balcão multifacetado aqui. Nossa, eu quero isso na minha casa, Manu, você é maravilhosa. Olha isso, gente, porque daí cresceu muito o balcão. Se alguém quiser sentar lá do outro lado, consegue para ficar conversando? Consegue, inclusive tem 2 banquinhos lá. A gente faz muito isso, assim, quando enfim, vem um pessoal, aí tá fazendo um churrasquinho, depois vai lavar os pratos e ficam uns sentados lá, enfim, alguém aqui, né, operando. E aí todo mundo junto e integrado. E olha só essa coluna, como ela parece entrar dentro da pedra, né? Exato. Ficou muito bonito. Isso foi dessas surpresas de obra, sabe? A gente, na verdade, não sabia que ela existia. Sim. Aqui por trás dessa parede é um lavabo que a gente diminuiu. E aí surgiu esse pilar. E ficou, rapaz, vocês e agora? diminuíram o lavabo. Mas ela E é agora? linda, né? Não, vamos deixar aqui e tirar partido disso. Escultural. E a cozinha da gente, a gente quis fazer de uma forma que realmente ficasse com tudo à mão, tudo funcional, sem muita dificuldade. Sim. Nossa, e toda de madeira, ou seja, eu não sou louco sozinho. Muito bom. Olha aqui, gente, é isso que a gente está falando, que era arredondado, e aí você preencheu. Não, esse daqui, no caso, já foi uma parede nova, mas que aí eu fiz de uma forma que comunicasse com o restante da casa, né? Sim. Aí tem um lavabinho aqui. Esse é um banheiro de serviço, é um vamos banheiro dizer de assim. serviço. Isso. Tipo, olha isso, aí fez toda essa mesma paginação daqui de fora do revestimento. E aí, olha essa área de serviço, uma das áreas de serviço mais lindas que você já viu nesse canal. Olha, você, agora presta atenção que eu sempre falo para vocês da importância de decorar a área de serviço. Me fala sobre isso, Manu. É isso, a área de serviço da gente, ela tá dentro de casa, né? Ela tá dentro, não é aquela coisa excluída lá longe e tal. Então,
ela é parcialmente vista através desse cobogó, né, esse elemento vazado que a gente tem aqui. E a gente, enfim, tem que ter o verde, tem que ter os elementos de cor, os elementos de arte popular também, né? Eles se repetem. Então, e o que é esse aqui de pendurar aqui? Você pendura coisas aqui? Não? A gente usa isso daqui para pendurar as roupas conforme vai passando. Então a gente, enfim, tem a tábua de passar roupa aqui e aqui ficam as roupas penduradas nesse varal, né? Nessa arara. Gente, esse apartamento é lindíssimo. Olha essa arrumação aqui. Com esses dois cocos. Gente, eu tô apaixonado. E com muita arte popular, isso é genial. E tem uma coisa que eu quero mostrar para vocês que vocês vão adorar, que é isso aqui, ó. Olha esse nicho que ela colocou como fruteira. É sério isso mesmo? Cada cantinho tem que ser aproveitado, né? Assim, e aí a gente, enfim... Olha. Que ele é bem estreitinho. Queria que essa fruteira ficasse aberta, num lugar ventilado. E nesse tantinho, né, de profundidade, a gente consegue resolver a nossa vida, assim. Sim, com certeza. E é muito lindo. Gente, todos os detalhes são apaixonantes. Olha, você ter o olhar para você realmente né, sentir as obras feitas à mão, você encontra essas coisas que realmente emocionam. E lá atrás, uma academia? Uma academia. Você tá brincando? Fez parte do combo do marido também. É a churrasqueira, o sofá retrátil e a academia. Uau! E é bem usado. A gente viu, pode assim? ir? Claro. Tananana. Originalmente era o quarto de serviço. Né? Gente, olha isso, e é uma academia mesmo, que ideia ótima mesmo. Ele de faz utilização. realmente, ele dá uso a essa academia. Dá uso à academia, gente, ficou excelente. Aqui é a porta de serviços? Aqui é a escada. A escada. Quantos metros quadrados tem um apartamento? Tem 170. Gente, ele parece até maior, né? É isso, porque ele é muito espalhado, né? Ele Sim. tem muitas janelas, então essa luz faz com que o ambiente pareça ser mais amplo. Aí chegamos finalmente nele, o fliperama, que ele estava aqui me olhando com aquela cara. Vocês jogam mesmo? Como é que é essa história? Veja, eu não, certo? Eu nem chego perto, isso não é meu departamento. Mas meu marido e meu filho jogam bastante e sempre é uma sensação. Quando vem o pessoal aqui em casa, a turma usa. Porque deve ser aqueles jogos antigos que a gente jogava quando era criança, deve ser isso. Tem todos os jogos de antigamente, de Atari, de não sei o quê. Que delícia. E olha, sempre com o artesanato. Já dá vontade de correr lá de novo, lá na FENEARTE, só para comprar o que eu não comprei ainda, só porque de tanto ver na sua casa. Dá para você ir lá, assim, facilmente, 5 dias, assim, e ainda assim você não vai conseguir comprar tudo. Exatamente. Vamos entrar? Vamos, mas antes sim. de entrar, eu quero que vocês me acompanhem pelo piso, olha. Tá vendo esse detalhe que eu te mostrei antes? E aí vai contornando e essa parede redonda e chegamos aqui no lavabo. Você deixou aberto ali em cima. Na verdade, já era assim originalmente, né? A gente tem um manual de arquitetura pernambucana, que é o Roteiro para Construir no Nordeste, né? Que é um livro da Irmã de Holanda, enfim, fantástico. E um dos elementos, assim, que é muito utilizado nesse traço da arquitetura é essa questão da ventilação permanente, a ventilação cruzada, dessas bandeiras superiores. Porque como aqui é muito quente, né? Vocês vão amenizando. Gente, e esse piso que lembra um pouco barro, né? Isso parece Parece aquele pau a pique, né? Que lindo! Ele é um convite mesmo ao terracota, aqui é um... Então a única ventilação que ele tem é essa ou ali ele entra, sai por ali, por essa ventilação? Sai por ali. Sai por ali. Ali sai num trechinho ali do lado da área de serviço. Olha que interessante isso daqui, você quer botar a mão nele, né, de gostoso. E ela tá na paleta mesmo, tá, gente? Porque tudo aqui na casa é o terracota, até a dona. Tá aqui, ó. E é lindo aqui que daí você fez uma iluminação que foi seguindo e essa iluminação valorizou muito a textura, né? Como é que você fez essa textura? Esse é aquele texturato rústico convencional, sendo que aplicado de uma forma que tem esse aspecto de parede rebocada, vamos dizer assim. Então, como se fosse uma parede rebocada pintada, mas é um texturato rústico. Para falar o mínimo, eu achei maravilhoso. Que bom, né? obrigada. Achei muito lindo. Olha ali de novo o banheiro também aberto em cima, gente, olha, tá vendo?
Aqui é o banheiro? Aqui é o banheiro social, vamos dizer assim, o banheiro do meu filho. Tá, nossa, que banheiro lindo. Olha ali embaixo, ele Isso é da própria arquitetura do prédio, porque o limite dele é onde está o porcelanato virando. Ele tem uma sacada ali onde está a pia, sabe? O banheiro tinha uma sacada? Isso. Na verdade, pela arquitetura, a parede passa nesse nível e esse elemento daqui para cima é um elemento que se projeta para fora da fachada. Aí você aproveitou para crescer o banheiro, isso. com certeza. E aí aqui fica a torneira. Né? Gente, vocês têm artesanato no banheiro, eu estou muito apaixonado. Junto com os Legos e os carros do meu filho. E ele já também. vai aprendendo também a decorar, né? Exato, ele já tomando gosto, como a gente fala. Ele vai entendendo a importância de ter como expor suas coisas, né? Gostando das coisas. E essa janela aqui bem ventilada, né? Também. Aqui o banheiro é super ventilado. E com esse vidro que também é original, que é esse vidro martelado. Esse é o martelado, né? mesmo. Eu amei essa cor aqui que você escolheu. E aqui redondo, imagina o que tem atrás. Eu tô curioso, né? Também para conhecer o nicho. O banheiro você teve que reformar mesmo, né? O banheiro a gente reformou mesmo. E esse armário que tá aqui, né? Onde fica a sapateira inteira da casa. Assim, da casa, com tá essa bom. ripa ventilada para... Sim. Para ventilar sempre os sapatos, arejado e não ficar dentro de quarto também. E ficou ótimo também não deixar na entrada. E olha aqui, gente, que interessante. Você fez essa iluminação que seguiu completamente o desenho do banheiro e com isso você não precisa ter luz central no teto, né? Exatamente. Ficou ótimo. Manu, é incrível. Vamos para os quartos. Vamos para os quartos. Mas olha, vocês ficam me perguntando aonde fazer fotos de família. E tá aqui, ó, você pode deixar no seu corredor íntimo, tá vendo? E montar uma galeria nela aqui, fica ótimo, né? Isso. É isso. Vamos Eu acho que fotos são importantes, né? Porque justamente trazem, enfim, a história da família, né? Enfim, aqueles momentos, então, estão aqui no nosso espaço. Onde a gente vai primeiro? Vamos aqui no escritório. Aqui é o escritório do meu marido, é o lugar dele, vamos dizer assim, ele trabalha. Ele trabalha com o quê? Ele adora videogames? Ele trabalha com TI, ele é de computação. Tá vendo? Porque ele adora o colecionismo aqui desses... É o artesanato dele. É o action figure, mas assim, são os bonecos, né? Mas esse aqui é o recanto dele, vamos dizer assim. Olha aqui, ó. Então é a academia, aqui todo o escritório dele que é de frente para o mar. Relaxa ali também um pouco. Exato. Por que a televisão aqui é tão baixa? É por causa da altura do sofá. Isso, exato. E aqui ele jogava... Nem joga mais atualmente, mas ele jogava muito videogame e aí ele preferia mais baixo para poder ficar na altura do videogame, sabe? Dele. Claro. E aí, vamos primeiro pro quarto do seu filho? Vamos. Nossa, olha essa cor desse mar aqui, delícia. O pé direito aqui é alto, né? É uns alto. 3 metros. Porque aqui não tem forro, né, nos quartos. Aí tá na laje. Ótimo. Amei essas prateleirinhas, muito úteis. E tananã. Olha, não tem como a criança não crescer com bom gosto, né? Porque ela dorme no bom gosto, que isso aqui tá muito... Quer dizer, o que é o bom gosto, né? Não é o caso, mas ele cresce já entendendo de estilo, né? Porque olha que lindo que ficou esse azul, essa combinação com a mesinha, com a poltrona. Olha que legal, você fez ali embaixo da janela, utilizou esse espaço. Me fala um pouco sobre essa ideia de utilizar embaixo da janela. Ele é fissurado por carrinhos, assim, então ele tem muito carrinho. Então a gente precisava de um lugar para guardar essa coleção. Então já tinha essa reentrânciazinha também, porque aqui era um peitoril ventilado. Originalmente isso daqui era uma janela embaixo, vamos dizer assim, tinha um rasgo por onde entrava o vento. E aí, por conta do ar-condicionado e tal, a gente já não, enfim, consegue mais ter esse rasgo hoje em dia. Sim. Mas a gente tirou partido dessa profundidadezinha para colocar. Sim. Para você ver como tudo realmente é pensado na ventilação para poder ter no Nordeste algo confortável, né? É tão bom isso, né? Adorei isso que você falou sobre o manual de construir no Nordeste. Depois eu posso te mostrar, até. Tá ali na cabeceira da cama. Me mostra, por favor. E aí o seu quarto. Isso, aqui é o nosso quarto. Que cama gostosa. Uau, e essa roupa de cama também, linda. Não é? Cria todo um contraste, uma graça, né? E aqui tem aquilo que você mostra sobre a mistura, né? Dos estilos aqui. Fala um pouco sobre isso. Essa é uma mesinha, né? Uma mesa já bem assim habitual nossa aqui, né? Do artesanato de Alagoas, né? Da Ilha do Ferro. E aí ela traz esse galho, essa coisa, enfim, da natureza morta e viva, né, aqui dentro do apartamento, junto com alguns elementos de mais arte contemporânea, de design e tal.
Olha aqui que legal, gente. Não é uma forma de falar, é realidade. Olha qual o livro que está aqui, do Ariano Suassuna. Sabe? Eu acho que isso é muito interessante. Vocês nos ensinam muito, sabia? Eu tenho essa sensação que eu aprendo muito toda vez que eu venho aqui. Que bom, E que aí, bom. você não tem somente o mar aqui representado na cor, mas olha essa ideia de cores aqui, ó. Me conta para as pessoas, porque não é simplesmente uma fachada de cor, tem duas fazendo esse desenho. Como A foi gente impressionante. sente uma necessidade de amarrar, né, certas coisas. E aí eu queria realmente que tivesse uma faixa de cor na parede, mas aí tem um alinhamento ali com a janela. E aí, enfim, se a gente fizesse só a faixa no alinhamento da janela, não dava a altura certa por conta da barra da cama, né, dessa cabeceira estofada. Então a gente criou esse degradê, né, que já traz mais, enfim, uma Sim. dinâmica para as cores do quarto e também deixou as coisinhas alinhadinhas que o arquiteto Adoro. adora. Exato. Então, nesse caso aqui, você primeiro seguiu a linha da janela, que é o mais escuro, e o Isso. mais claro foi para poder dar suporte aqui à cabeceira da cama. Isso, e Excelente. indo em encontro ao branco, né? Exato. aham, muito bom. E o azul do mar aqui. E aí, cada vez que você vai ao banheiro, você passa por uma cortina de jiboia. Exatamente. Ai, É que quase delícia. assim, sei lá, quase faz um carinho. Você passa, você às vezes dá uma empurrada para lá, às vezes você recebe esse carinho melhor. É isso. Muito bom, gente. E aí, aqui, do outro lado, é ali que está o livro que você colocou Isso, de você? exato. Deixa eu ver. Tchan, tchan, tchan. Como é que é o Esse nome? daqui, na verdade, já é uma reedição, né, Aham. dele. Armando de Holanda. Armando de Holanda. E aí ele trata sobre, tem uns croquis muito legais, assim, sobre alguns elementos, alguns itens importantes, Sim. do tipo recuar as paredes, vazar os muros, e aí, enfim, a gente de alguma forma, esse é um manual para arquitetura de edificações. Você vê que legal que as pessoas, na verdade, a arquitetura sendo adaptada ao ambiente mesmo. Exatamente. O ambiente dita o Ele que fala precisa, que é a né? arquitetura como lugar ameno nos trópicos ensolarados. Então, realmente é um manual para nosso Eu vou clima, procurar né? esse livro aí, com certeza, adorei. E aí, a gente vindo pra cá, eu imaginei agora essa janela toda como devia ser, e aí com essa entrância você trouxe mais arte. É muito gostoso aqui a casa, muito gostosa mesmo. E aqui pode ir no seu banheiro? Claro, claro. A parte redonda de que a gente via de lá é o box do seu banheiro. Exato. Dá licença. Que gostoso passar aqui. Nossa, esse box também ficou uma delícia, hein? Olha, eu sei que você deve fazer isso, mas se fosse eu faria direto também, que eu ia tomar banho de banheiro aberto para Sempre, ficar olhando para sempre. o mar, né? Porque Eu eu fico amo olhando para o fazer mar, isso. com certeza. Que graça. Ali não ficou sapateira, não? O que ficou Não, ali? aqui tem mais itens de De maquiagem, perfumaria e tal. perfumaria, isso. Excelente. Olha essa ventilação. Porque esse banheiro ele é um né? pouco menor do que o outro, né? Então a gente colocou lá. Ô, gente, você tá vendo que essa aqui, ele é um basculante na vertical? Às vezes você tem um banheiro menor que não tem a capacidade de uma janela maior, você acaba colocando um basculante assim, né? Na vertical. Isso é muito bacana porque eu tô um pouco apavorado dessas casas que estão fazendo um banheiro sem janela. Nossa, não, é péssimo. E só com aquela ventilação Sim. mecânica, sabe? Aham. E faz muita falta, não faz? Faz muita Dá falta. licença. A gente precisa de vento, a gente precisa de luz, Sim, você com precisa de certeza. planta, né? É o que conecta a gente enfim, a uma vida mais amena, mais agradável, sabe? Verdade. Por exemplo, a gente andando aqui na sua casa, é igual eu falei pra você, a gente se sente muito abraçado. E você comentou muito isso também, sobre como você também se sente. E você é uma arquiteta. Então isso é muito legal porque você pode nos dar uma dica agora, se você puder, para uma pessoa que está lá, em qualquer lugar desse país do mundo, tentando deixar a casa dela mais acolhedora. O que você acha que você, como uma profissional, poderia dar de dica para as pessoas? Veja, eu acho que o principal item são os elementos que ela se identifica. Os objetos, itens de decoração, de viagem, que tragam ali a história e a vida dela. Gosto muito de plantas, de verde, de cores. Eu acho que as pessoas têm muito medo, às vezes, de errar, né? Fica naquela coisa, e se eu enjoar? Mulher, se enjoar, pinta de novo, muda a cor do sofá, não tenha medo de mudar quantas vezes for necessário, mas o que não dá é você ficar vivendo ali naquela casa branca, fria, triste, sem nada, sem nenhum furo na parede, porque você tem medo. Literalmente vivendo no medo. Exato, né? É muito exatamente. triste.
E também uma coisa que eu percebo aqui muito naturalmente na sua casa e que me encantei de verdade, é como você consegue misturar diversos estilos, no caso artesanal, moderno, tecnológico. Uma casa, eu senti a sua casa muito atual, sabe? Sim. E muito cheia de personalidade, de boas energias. Como bom. que a gente consegue dar exemplo de misturar? Um ponto importante que eu acho que a mistura da casa ela já começa nos elementos que moram naquela casa, nas pessoas que moram ali. Então, na minha casa moram eu, meu marido e meu filho. Então, já são 3 visões de gostos, de desejos. Então, a gente tem que buscar acolher os interesses, os estilos dessas pessoas que estão lá, sabe? E aí, a partir disso, é consequência. Então, às vezes, uma pessoa me pergunta: eu tô com medo de colocar uma coisa na parede, eu não sei. Comece com o primeiro, depois você bota no segundo, depois vai no terceiro, e aí vai buscando vídeos, referências, fotos. Né? Vai compartilhando meu canal para todo mundo. Exatamente, vai entrando lá no Life by Luffy, vai entrando, enfim, nos escritórios de arquitetura da vida. No seu, qual que é o seu Instagram do escritório de arquitetura, se as pessoas quiserem te procurar? @polígonos. Polígonos, Isso. que legal. Gente, tá aqui na tela. É claro que você vai entrar lá para você conhecer o trabalho, porque eu estou muito apaixonado por tudo que eu vi aqui. Eu acho que eu nem consigo eleger o que eu mais gostei, mas realmente é uma casa que nos inspira, com várias soluções. Se eu posso te dar uma ideia, e eu vou te dar agora, assiste esse vídeo de novo, parando e anotando as coisas que você viu, porque ele realmente foi muito inspirador. Agora sim, eu vi ali o tal do bolinho de noiva. Sim. Você vai querer saber como é que é esse bolinho de noiva por dentro. A gente vai tomar um cafezinho e a gente vai conversar mais um pouquinho. E aí eu vou gravar um vídeo extra aqui nesse cafezinho e vou colocar na nossa playlist de membro. O que você acha? Né? Eu achei fantástico. Achou fantástico? Então, se você não é membro do canal ainda, é hora de você entrar, pessoal, porque é um vídeo exclusivo lá pra gente. E eu quero agradecer todo mundo que está aqui. Me conta o que eu passei com a câmera e não mostrei, eu não falei, e de repente você pescou e aí você quer comentar um pouquinho. E qualquer dúvida que você tiver, o pessoal pode te mandar mensagem? Pode sim. Então repete aqui o seu celular não, seu Instagram, pessoal e o profissional. O pessoal é Manuela Pires e o profissional, né, do escritório é Polígonos. Então pode perguntar, pode mandar chuva de amor, seguir, que ela é das nossas mesmo, tá bom? Isso aí. Amor, obrigado. Que bom receber você. Também, tô muito Venha sempre feliz. aqui quando vier em Recife. Virei. A gente vai vir sempre, né, gente? Isso aí, a próxima vez a gente vai fazer um churrasquinho e vai jogar no fliperama. Ai, com certeza. É fliperama, eu falei videogame o tempo inteiro. Não, você falou fliperama. Falei fliperama? Falou. Ai, graças a Deus. Tchau, gente. Obrigado. Tchau. A gente ama uma casa bem linda e decorada, né? E você, quer aprender decoração comigo? Então clica aqui no meu curso Eu Decor. Exatamente, você vai amar aprender mais sobre decoração de uma forma divertida. Quer assistir mais vídeos? É só clicar aqui e a gente continua juntos.